Em 1939, a festa havia oficialmente começado. Contudo, o eixo e os aliados não se movimentaram muito após a capitulação da Polônia. O mesmo já não pode ser dito sobre Stalin, que apontando suas armas para os países bálticos, colocou tropas e bases em seus territórios, os transformando em estados vassalos da União Soviética. A mesma tática de intimidação foi tentada com a Finlândia, que negou as exigências da URSS, ocasionando a Guerra de Inverno. Em março de 1940, os finlandeses, embora tenham lutado bravamente e causado aproximadamente 400 mil mortes no Exército Vermelho, não suportavam mais os custos da guerra, assinando assim concessões aos soviéticos que anexaram partes do território finlandês. Como último evento de 39, a Guerra Civil Espanhola tem seu fim com a vitória dos fascistas. 1940. A máquina de guerra alemã necessitava de muitos recursos para manter-se ativa. Por isso, a Alemanha importava matéria-prima de vários países, com destaque para o ferro sueco. Os aliados pedem para que a Suécia e a Noruega encerrem imediatamente as exportações para os alemães. Porém, por serem nações neutras, eles negam o embargo. Como forma de alejar os suprimentos de Hitler, os aliados começam a minar as águas norueguesas para destruir comboios comerciais alemães. Percebendo a manobra dos aliados, Hitler invade a Dinamarca e a Noruega em abril para segurar seus carregamentos de metal. A Dinamarca capitula com poucas horas de combate. Na Noruega, Hitler lança invasões navais aos principais portos do país, bem como divisões paraquedistas visando uma rápida tomada dos territórios. Os aliados tentam auxiliar os noruegueses e a guerra pelo território nórdico inicia. Na Inglaterra, o ineficiente governo de Chamberlain é substituído por Churchill. Com a guerra ao norte ainda em execução, Hitler ordena uma invasão na França. O território francês possuía vários bunkers e trincheiras ao longo de sua fronteira com a Alemanha, a famosa linha Maginot. Hitler sabia que quebrar as linhas de defesa francesa seria extremamente custoso e difícil, então ele reutiliza uma ideia da Primeira Guerra Mundial. Suas tropas invadiriam a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, penetrando pelo flanco francês que, desprotegido, facilitaria a entrada em direção ao coração da França. No dia 10 de maio, o plano é posto em prática. A Alemanha invade esses países neutros que prontamente juntam-se aos aliados. Uma repetição do que ocorreu na Primeira Guerra parecia acontecer. Contudo, poucos conheciam a carta na manga dos nazistas, a Blitzkrieg. Enquanto os aliados estavam focados em outras regiões, eles deixaram a região de Ardennes desprotegida, pois acreditavam que suas florestas, colinas e terreno acidentado fossem naturalmente impenetráveis. Aproveitando-se dessa vulnerabilidade, Hitler envia divisões de blindados e infantaria para tomar a região, avançando rapidamente pelo território inimigo e encurralando grande parte das tropas aliadas. Percebendo que haviam sido cercados, uma evacuação desesperada é feita, com um número significativo das tropas aliadas sendo transportada de volta para o Reino Unido. Contudo, muitos equipamentos foram deixados para trás. No dia 10 de junho, a Itália junta-se aos esforços alemães e declara guerra aos aliados. Ao norte, a Noruega finalmente capitula, sendo anexada por Hitler. Após encurralar os aliados, a Alemanha inicia seu avanço ao sul. No dia 14 de junho, Paris caiu. No dia 22, os franceses assinam um armistício com a Alemanha. Nesse documento foi feita a divisão da França, com alguns territórios sendo dados à Itália, a Alemanha ocupando a costa francesa para a defesa de invasões navais e o estabelecimento da França de Vichy, um estado fantoche alemão. O que os alemães não conseguiram fazer na Primeira Guerra Mundial, Hitler fez em um mês. Os britânicos seriam os próximos. Hitler conseguiria tomar a Europa Ocidental, derrotar os aliados. O mundo logo seria dele. Com a capitulação da França, Hitler usa bases aéreas próximas da Inglaterra para lançar ataques aéreos. Um tratado de paz foi oferecido aos britânicos. Contudo, um homem ainda tinha esperanças. Winston Churchill. Com a cabeça erguida, Churchill faz um pronunciamento à nação. Após inflamar os corações britânicos, Churchill recusa a oferta de paz e mantém-se na guerra. Embora a força terrestre de Hitler fosse fenomenal, a Royal Navy, ou Marinha Inglesa, era a força dominante dos mares por séculos. Portanto, tentativas de invasões navais na Inglaterra, protegida pelo Canal da Mancha, eram praticamente impossíveis. A estratégia dos alemães agora era outra: destruir as fábricas inglesas, utilizando-se da Luftwaffe, e bloquear comboios de suprimentos ingleses vindos do Atlântico, utilizando de seus submarinos U-Boat. No final de 1940, o Pacto Tripartite une formalmente Japão, Itália e Alemanha. Além do mais, outros países da Europa continental unem-se ao eixo, com destaque para a Romênia e Hungria. E está começando o quadro Mussolini,
O que você está fazendo? A Itália, vendo os avanços de Hitler, decide realizar incursões militares em territórios britânicos. Inicialmente toma a ilha de Malta. Deu certo. Depois avança sobre o território britânico no Egito. Beleza, tomaram uma parte. Subestimando os gregos, Mussolini inicia um ataque contra a Grécia a partir da Albânia. Os gregos juntam-se aos aliados para conter a agressão italiana. E surpreendendo Mussolini, a invasão não foi tão fácil, com seu exército sofrendo pesadas baixas e não possuindo ganhos territoriais significativos. Fique ligado para mais. Mussolini, o que você está fazendo? A Alemanha, preocupada com possíveis avanços dos aliados a partir do território grego, inicia seus planejamentos para invadir a região dos Balcãs e auxiliar os italianos. Está começando mais um Mussolini! 1941. Com as forças italianas presas no conflito com a Grécia, o Reino Unido inicia uma contraofensiva no Egito e no leste da Líbia. Com a metade leste da Líbia quase toda anexada e várias tropas italianas encurraladas ou presas, os alemães aparecem mais uma vez para salvar Mussolini, criando a Afrika Korps, divisão expedicionária que atuaria exclusivamente no norte da África. Em pouco tempo, conseguiram recuperar os territórios perdidos e avançam pelo Egito, chegando ao porto de Tobruk, onde fizeram um cerco às tropas aliadas que duraria 241 dias. Fique ligado para mais Mussolini! No final de março, a Bulgária e a Iugoslávia juntam-se ao eixo. 2 dias depois da assinatura, o governo iugoslavo é derrubado e o país junta-se aos aliados. Em resposta, a Alemanha invade a Iugoslávia, continuando seu avanço até a Grécia. Ambos países sucumbem ao poder alemão em um mês. No teatro de operações da Ásia, os japoneses realizam avanços significativos pela China. Com a situação estável na Europa continental, o fronte asiático favorável e o norte da África controlado, Hitler inicia seus planos para a invasão da União Soviética. Além de acreditar que os britânicos se renderiam caso ele conseguisse derrotar a URSS, os territórios soviéticos eram considerados espaço vital, ou Lebensraum, para os planos nazistas, que seriam destinados para a população germânica proliferar e prosperar. Todo o planejamento nazista culminou na Operação Barbarossa, no dia 22 de junho de 1941. A maior força já vista na história da humanidade foi reunida na fronteira soviética. 3,8 milhões de militares do eixo unem-se e iniciam a invasão ao URSS, quebrando o pacto assinado anteriormente. A Finlândia, aproveitando da situação, ataca a União Soviética em busca de recuperar os territórios perdidos. Com estratégia e excelente coordenação, a Luftwaffe danifica grande parte da infraestrutura proximal do adversário. Assim, os alemães destruíram completamente a cadeia de comando e controle do inimigo, desligando Moscou dos exércitos e quebrando a rede de coordenação das tropas soviéticas. Devido ao ataque inesperado, os soviéticos não estavam com toda prontidão para lutar, facilitando o avanço nazista. A força alemã marcha até Minsk, circulando divisões da URSS e capturando 324 mil homens. Os exércitos do norte tomam os países bálticos e agora miram para Leningrado. No sul, as forças do eixo encurralam mais divisões em Odessa, avançando em direção à região do Cáucaso, rica em petróleo e recursos naturais. Por fim, a cidade de Smolensk é cercada e tomada pelos nazistas, com 300 mil soldados sendo capturados. Em agosto de 1941, somente 369 quilômetros separavam Hitler de Moscou. Em dezembro de 1941, a cidade de Leningrado é posta sob cerco e Sevastopol é tomada. Ao norte, os finlandeses recuperam o território anteriormente perdido, expulsando os soviéticos de suas terras. Devido a pressões do Zewa, a Finlândia não prossegue seu avanço pelo RSS. Na Ásia, os japoneses, encorajados pelos avanços da Alemanha, intensificam a campanha pela China. Além do mais, em busca de recursos para sua máquina de guerra, voltam seus olhares para as colônias dos aliados no Pacífico. Só existia um problema. Graças à sua colônia no Pacífico, os Estados Unidos estavam ativamente negociando com os japoneses para evitar a invasão das Filipinas. Em novembro de 41, uma contraproposta americana demandava a saída imediata do Japão da China e pactos de não agressão com os países do Pacífico. Tudo isso em troca de recursos naturais vindo dos Estados Unidos. Ao perceber os termos pesados, o Japão inicia o planejamento da invasão dos territórios aliados. No dia 7 de dezembro, os japoneses, juntamente com uma série de ataques no Pacífico, enviam sua marinha para a ilha de Pearl Harbor, visando destruir toda a frota pacífica dos Estados Unidos. 1942. O Exército Vermelho tentava uma ofensiva contra a Alemanha, mas é parado. Os soviéticos, como forma de retardar o avanço de Hitler e impedir uma destruição de parques industriais, transferem grandes complexos produtivos para o extremo leste do país, bem longe da linha de frente. Além do mais, reutilizam a tática da terra arrasada, destruindo infraestruturas e plantações de locais que os nazistas fossem ocupar. Hitler inicia mais uma ofensiva contra a URSS, dessa vez direcionando grande parte de suas forças para a região do Cáucaso.
A Alemanha chega na cidade de Stalingrado. Como forma de baixar o moral soviético, Hitler ordena que a cidade batizada com o nome do líder comunista seja tomada. Stalin fica furioso, emitindo em 28 de julho de 1942 a ordem número 227. Nenhum passo para trás. A política retardou o avanço do eixo, infringindo pesadas baixas nas suas forças. Foi naquela cidade que o poder colossal dos fascistas e comunistas se chocou. Por 4 meses, nazistas e soviéticos enfrentavam-se em meio aos escombros da cidade. Onda após onda de soldados do Exército Vermelho eram dizimadas, contudo, eles não paravam de vir. A União Soviética usava toda a sua capacidade para manter-se firme. Em fevereiro de 1943, com 800 mil mortes do eixo e 1.100.000 dos soviéticos, os alemães são expulsos de Stalingrado. Com o fôlego retomado, pessoal treinado e equipamentos vindos dos Estados Unidos, a União Soviética inicia a ofensiva de inverno, empurrando o eixo para fora de alguns de seus territórios. Os aliados aproveitam da situação e lançam uma série de ataques no norte da África, expulsando as tropas italianas e alemãs de lá. Está começando mais um! Mussolini, o que você está fazendo? Com a proximidade do norte da África com o sul da Itália, os aliados lançam sua invasão na Sicília, tomando esse território e o utilizando de base para a penetração no resto da Itália. Inclusive, nós brasileiros auxiliamos na tomada da Itália. Em agosto de 43, Mussolini é capturado e preso pelos aliados, que começam a avançar pela Itália, o que leva ao armistício assinado em setembro, colocando os italianos oficialmente fora da guerra. Rapidamente, tropas alemãs desarmam o exército italiano e ocupam a parte norte da Itália, criando linhas defensivas. Além do mais, as forças especiais alemãs resgatam Mussolini e o colocam novamente no poder. Fiquem ligados para mais Mussolini. Os alemães lutavam em 2 frentes de guerra, o que tornava seus esforços muito mais complexos. Os aliados, devido à pressão soviética, iniciaram em 1943 o planejamento para abrir a terceira frente de guerra. A partir da Grã-Bretanha, iriam invadir a costa da França e avançar pelo oeste europeu. A operação ficou conhecida como Dia D. Hitler sabia que os aliados iriam, cedo ou tarde, tentar uma invasão de sua costa. Por isso, fortificou as praias do Atlântico com bunkers, minas e artilharia. Graças ao trabalho de inteligência aliado, os alemães foram induzidos a acreditar que a invasão viria na região de Bolonha, a mais próxima da Inglaterra. Assim, movimentaram grandes contingentes para a região. Contudo, o local planejado para o verdadeiro desembarque foi marcado nas praias da Normandia. Finalmente, no dia 6 de junho de 1944, após intensos bombardeiros e lançamentos de paraquedistas, os aliados tomam o território e firmam pé em solo francês. Em 1944, os russos preparam-se para mais uma investida poderosa contra o eixo. Graças ao esforço de guerra dividido da Alemanha, Stalin ordena outra ofensiva. Os soviéticos avançam 120 quilômetros em direção à Europa Central, circulando divisões alemãs no caminho e retribuindo favores antes feitos pelo exército do eixo. Com a realização do Dia D, a força alemã ficou ainda mais dividida, o que possibilitou Stalin a aumentar a pressão no leste. No dia 22 de junho, uma ofensiva massiva é realizada, com a URSS retomando todo o seu território, libertando partes dos países bálticos, tomando a Romênia e libertando Varsóvia das garras alemãs. O avanço do Exército Vermelho continua, com a Iugoslávia sendo a próxima a ser libertada. Os aliados lançam outra invasão ao sul da França, avançando por essa nova frente e intensificando os ataques na Itália. Ao fim do ano, o território grego e quase toda a França haviam sido libertados. Em 1945, diante da iminente derrota do eixo, os aliados se reúnem na Conferência de Yalta para decidir o pós-guerra e a divisão das fronteiras, bem como arquitetar a invasão japonesa. Os soviéticos avançam ainda mais, sendo os primeiros a adentrar as fronteiras originais da Alemanha. A corrida para Berlim inicia, com avanços de ambas as frentes sendo extremamente eficazes. Foi durante essas investidas que os aliados libertam dezenas de pessoas presas em campos de concentração. Em abril, os aliados tomam toda a Itália e Benito Mussolini é assassinado. No fim de abril, Berlim é cercada. Lutas entre o restante das forças nazistas e o Exército Vermelho irrompem pela cidade. Ao final do dia, os soviéticos tomam o local. Antes que pudesse ser capturado, Hitler e sua mulher suicidam-se em seu bunker. Em maio do mesmo ano, a rendição incondicional da Alemanha foi assinada pelo remanescente das forças armadas do país. No Pacífico, os aliados retomaram grande parte dos territórios, tendo quase expulsado os japoneses da China continental. Em julho de 1945, termos de rendição são oferecidos aos japoneses, que negam prontamente. Assim então, em agosto daquele ano, os Estados Unidos lançam as primeiras bombas atômicas nas cidades de Hiroshima no dia 6 e Nagasaki no dia 9.
alertando que o próximo alvo seria Tóquio, a capital do Japão. Com medo de futuros danos, os japoneses se rendem em 15 de agosto de 1945, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou do conteúdo, compartilhe, curta e, é claro, inscreva-se para mais. Obrigado e até a próxima.